Oi, boa tarde, Elizabeth. Eu sou o Silvio. Eu tô aqui só para assistir, tá bom? Oi, Silvio, boa tarde, tudo bem? Tudo. Então tá Eu bom. nem vou tirar o logo agora, não, que dá trabalho. Vou deixar, porque você é autora ou você... Eu sou uma das autoras do Ok. trabalho. Para esse trabalho eu não estou como debatedor, não. Eu tô para assistir. Ah, entendi. Era para ter sido debatedor, mas a minha agenda, como eu tive outros trabalhos para fazer no SEMEAD, eu acabei não, coisa fala, deu choque, porque eu tive três atividades o, fora os trabalhos, então não deu para eu poder trabalhar. Ai, que bacana. Imagino, tá apertado, né? Esse novembro tá puxado. Nossa, nem fala, eu cometi um erro feio, tinha um negócio, tinha uma data, eu tinha colocado para mim que era novembro, e já passou, mas tudo bem, já foi. Ai, que bom. Bom, deu certo. Deu certo? Não, eu perdi o prazo. Ai, que dó. Não, mas tranquilo, deixa para lá, deixa para o ano que vem. Não vou sofrer, não. Deixa quieto. Na hora de quando anotar na minha agenda lá, em vez de colocar novembro, porque eu ainda vou começar o doutorado, né? Eu acabei perdendo Aham. o prazo. Eu mandei a inscrição, fiz tudo, e a prova, para mim, eu achava que podia fazer a prova até novembro. Fiz inscrição para fazer a prova da AMPAD de novembro, só que era até setembro. Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, fazer com mais calma. Mas deixa quieto. Deixa por aqui ver. A última edição é de setembro? É de setembro. É porque uns anos antes ia, se eu não me engano, tinha uma no comecinho de novembro. Exato. Não, tem agora em novembro, mas a agenda da USP fechou em setembro. Ah, entendi. Foi choque meu, acho que foi falta de atenção, ler uma coisa, ler outra, e na hora de anotar no calendário, porque eu tive até meu projeto, foi aprovado no consórcio pré-doutoral. Mandei para o professor, ele gostou da proposta de pesquisa, que estudou tirania nas organizações. E Entendi, assim foi. legal. Então, com certeza. Ainda faltam 9 minutos ainda. Não, tá tranquilo. Eu cheguei antes por conta de áudio, dessas coisas, eu fico meio preocupada, porque tudo pode acontecer, né? Não, fez muito bem, porque eu particularmente, eu também sou assim. Eu trabalhava em treinamento, uma das atividades eu era facilitador, então eu fazia isso. Eu chegava uma hora antes do previsto, fazer tudo aquele checklist que você tem que fazer. Tinha a área responsável por fazer isso, mas eu ia para ver tudo mais, e às vezes tinha dia que era dinâmica com várias áreas, que era um Word Café, dava até Aham. problema. Às vezes o pessoal chegava atrasado e tudo mais. Falei, não, eu já nem ia, né? Eu já ia com bastante gente para poder fazer isso. Ah, não, tem que ser, tem que ser. Boa tarde, É. Paloma. Paloma é a sua. Não, eu vi que ela Deve mandou aqui ser. no chat. Boa tarde. Não, é Deve que ser. eu tô como debatedora suplente, então eu vou Ah, só esperar se a debatedora que realmente está alocada para essa sessão, se ela vai realmente aparecer. Caso ela não apareça, eu fico aqui para fazer a parte técnica com vocês. Entendi. prazer. Eu fui debatedor. Eu fui do consórcio doutoral, da terça-feira à tarde, e fui gestor de pessoas, ontem pela manhã e hoje. É uma experiência muito boa, né? Meu terceiro ano é bom, você troca informações. Eu acho que é muito importante a gente estar, tudo mais. Tanto é que depois da sala de network, um dos motivos que eu estou aqui, que eu estou com uma pesquisa em andamento, até para pedir licença para partilhar, quem puder participar, que eu estou com Uhum. baixa participação do pessoal da região do Norte Centro-Oeste. Entendi. Sobre o quê? Dependendo, É, a gente consegue te ajudar. experiência no trabalho. É uma pesquisa quant, tá? Uhum. É a complementação do meu trabalho. Eu fiz a minha dissertação com o público Uhum. X, agora eu estou fazendo âmbito nacional para poder ter mais elementos, que foi o que o professor falou para mim no pré-doutoral,
para ter mais elementos para eu levar para minha tese. E também Ai, precisa de legal. explicações, entendeu? Eu já É fiz uma revisão importante. sistemática, de, agora eu tenho revisão sistemática de mais 3 áreas. Entendi. Precisam ser pessoas de lá ou residentes lá? Trabalhem lá. Ah, tá. É porque tem alguns conhecidos, eu sou daqui da UFLA, então eu moro em Lavras já tem um tempinho. Tem alguns colegas aqui que são do norte, mas moram aqui, trabalham, estudam aqui. Ah, não, não. Tem que ser trabalhando lá, tá? Até mesmo a sede. Hoje, com home office e tudo mais, tem essa questão. Deixa eu agora ficar no mudo, que estava só nós dois, está fazendo uma Ah, companhia para você. Deixa eu ficar tá aqui no mudo joia. quietinho. Boa sorte, pessoal. Boa apresentação para quem for apresentar. Obrigada. Pessoal, tudo bom? Eu sou Tudo o Eduardo, jóia. eu sou mestrando de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não sei como é que está a dinâmica da sala, quais são a ordem de apresentação. Tem que esperar Eduardo, o eu estou debatedor. como debatedora suplente dessa sessão. Então, no caso, se por acaso tudo der errado, eu estou aqui para ajudar vocês, mas quem vai conduzir mesmo a sessão é o Fernando. E aí a gente está aguardando ele entrar para ele dizer realmente como é que vai seguir a ordem, certo? Obrigado. Deixa eu trocar meu fundo aqui para ninguém confundir. Oi, Poliana, boa tarde. Eu sou Paloma, eu estou Boa como tarde. debatedora suplente dessa sessão, que eu estava até falando para o pessoal, esperar mais um tempinho, que Fernando é o moderador, né? E você, como debatedora oficial dessa sessão, também acabou de chegar. Tudo bem. Poliana, surgiu uma dúvida aqui. Eduardo estava perguntando se vocês já definiram a ordem de apresentação. Eu acredito que se ninguém tiver alguma objeção, a gente pode seguir a ordem do que está na agenda. É que eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu abro a agenda aparece uma ordem diferente. Pelo menos quando eu tenho visto, toda vez que eu vou ver os artigos, aparece uma nova ordem. Bom, já estão todos os autores aqui? Bom dia, Jairo. Oi, bom dia, Poliana, tudo bom? Boa tarde, todos presentes. Oi, Jairo, boa tarde. Boa Eu tarde, estou boa tarde, só todo como mundo. debatedora suplente, estava só aguardando para ficar aqui de reserva. Ah, tá bom, que bom. Eu acho que falta um autor aqui, né? Eu tô vendo. Boa tarde. Professor Fernando, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Você é a Poliana, né? Isso. Ah, tá. Poliana, eu só para informar que... Boa tarde a todas, a todos, tá? Só informar, eu tô no período do doutorado de sanduíche, então eu tô na França. E o lugar onde eu tô hospedado, a internet caiu na quarta-feira, não voltou mais. E como que tá tudo fechado hoje por causa do feriado, eu só consegui um café. Então é possível que tenha um pouco de barulho, porque eu corri atrás aqui e os colegas estão todos viajando, porque é feriado sexta, sábado e domingo, né? Eu espero que não atrapalhe, eu vou tentar fazer o máximo aqui para conseguir Estamos falar. empatados, professor. Eu tô também do outro lado de sanduíche, eu tô no Canadá, que também é feriado.
E a internet não tá Meu, boa hoje. então tá ótimo. Mas fica Coisa, tranquilo, Fernando, que não tá barulho no fundo, não. O Zoom tem, inclusive, uma funcionalidade que tenta eliminar sons de fundo. Então, tá. Sua conexão, por enquanto, pelo menos, tá ótima. A sua também, tá? Perfeito, Juliana. professor. Obrigado, viu? bom, eu acho que podemos começar. São 13 horas. Professor Fernando, podemos começar? Eduardo, Elizabeth, Silvio, tudo bem? Vocês querem, tem alguém que quer começar, que quer iniciar a sala? Oi, boa tarde. Só para confirmar, os autores estão todos aí presentes, os coautores vão estar fora, não vão estar. Só para, de repente, para esperar os 2, 3 minutinhos, para se alguém está com problema de conexão, de almoço. Será que é bom confirmar se tem algum coautor que não vai entrar? Assim você já lista, só para você não ter problema depois da pessoa entrar e não ter esperado 5 minutinhos que o pessoal espera, porque eu estou como plateia. É só uma dica mesmo para você ver. Eu Porque entendo, Silvio, eu entendo, compreendo, e só que eu sei que eu já tive esse problema. a gente tem o tempo bem limitado aqui, é bem contadinho mesmo. É, se alguém chegar depois a gente vê como pode recuperar. Mas obrigada, Silvio, pela tua sugestão. Então, Eduardo e Elizabeth, vocês querem? Vamos lá? Quem quer começar? Posso ir, Eduardo? Então podemos começar, Poliana, por favor. Obrigada, Elizabeth. Elizabeth, só me confirma, por favor, o título do teu artigo. Geração Z e as representações sociais acerca do mundo do trabalho. Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Já estão visualizando a tela? Sim. Obrigada. Sim. Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Lavras. Em parceria com José Demir e com a Mônica, nós somos autores do trabalho intitulado como Geração Z e as representações sociais acerca do mundo do trabalho. Então, esse estudo ele é fruto de algumas discussões que a gente vinha tendo em uma das disciplinas do programa, né, cujo tema central era o mundo do trabalho. Tendo isso em vista, optamos por trazer aqui a discussão geracional como um aspecto importante para a compreensão acerca do mundo do trabalho. Então, temos que 4 gerações hoje estão presentes no contexto laboral. São eles os denominados Baby Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z. A nossa ênfase vai se dar no Jovem Z. Esse grupo geracional, embora não exista um consenso aí com relação ao recorte temporal, nessa pesquisa nós adotamos que são os indivíduos nascidos entre 1995 a 2009. E esse grupo, ele, pelo próprio contexto qual eles nascem, vão ter algumas características que vão os diferir das gerações anteriores. Como perguntas norteadoras desse estudo, nós vamos trazer 2. A primeira delas é: como os jovens Z compreendem o trabalho? A segunda é: quais as representações sociais dos jovens Z com relação ao mundo do trabalho? Isso posto, nós aí encaminhamos a nossa pesquisa. Como aporte teórico, nós vamos trabalhar basicamente com a teoria das representações sociais, cujo autor principal adotado é Moscovitch, né, um autor importante aí para a gente entender. E a própria teoria da representação social é uma forma da gente ver a realidade, né, cujo contexto e a própria interação dos indivíduos, a própria questão do senso comum, ajuda a gente a entender como é que as representações elas são criadas em um mundo social. Isso posto, nós vamos trazer alguns aspectos acerca das gerações, né? As características desses indivíduos aí são fruto de um contexto diverso, tendo em vista os diferentes recortes geracionais. Com relação ao jovem Z, é importante pontuar 3 aspectos. Pelo período em que eles nascem, né, são indivíduos
que nascem, né, que estão inseridos no mundo 100% digital. A própria facilidade deles, a acesso a smartphones e à internet, vai trazer para eles uma própria questão de facilidades, de habilidades tecnológicas que vão os diferir das gerações anteriores, né? Esse aspecto também vai trazer um pouquinho do contato que esses jovens têm com diferentes culturas, com diferentes realidades, com diferentes grupos sociais, tendo em vista a facilidade de se acessar a esses outros mundos a partir de um smartphone, de um computador conectado à internet. Por fim, nós vamos ter que, por essa própria facilidade de contato, né, com diferentes grupos e culturas, são indivíduos aí que vão ter um senso de justiça social mais apurado, um etos social, né? E isso também tem a ver com o movimento empreendedor, o qual eles fazem parte, né? Eles estão inseridos nas discussões de empreendedorismo, flexibilização do trabalho, a própria pejotização dos profissionais. Então, esse movimento empreendedor é um movimento qual os jovens Z fazem parte e estão aí inseridos. Isto posto, partimos aí para a nossa metodologia. Essa pesquisa ela tem uma abordagem majoritariamente qualitativa e nós adotamos como coleta de dados a aplicação de questionários. Os questionários foram aplicados entre outubro de 2021 a março de 2022. Temos como respondentes 115, mas por questões aí de exclusão diversas, optamos por trabalhar com 101 respondentes. Como pergunta filtro, nós vamos ter a seguinte: você é nascido em 95 ou após 1995? Então, essa pergunta aí já vai filtrar. Os nossos participantes, como eu já havia dito, são aqueles nascidos entre 1995 a 2009. É importante pontuar também que nós trabalhamos aqui com respondentes que estão em maioridade, né? São respondentes acima de 18 anos. Então, os nossos questionários vão ter aí como respondentes indivíduos dos seus 18 aos 26 anos. É importante trazer também que nós adotamos a técnica de associação livre de palavras. Então, a partir das palavras-chave trabalho e a importância dele, pedimos para que os respondentes apresentassem as 5 palavras que vêm à mente a partir destas e as organizassem por ordem de importância. Isso posto, temos como a última pergunta a seguinte: o que significa trabalho para você? Então, a partir dessas perguntas, nós partimos para as nossas análises de resultado. Bom, tivemos aí a maioria homens, né? Então, são eles 53 homens e 48 mulheres. Respondentes entre 18 a 26 anos, com formações diversas. Pensando aí nas 5 palavras apresentadas por eles, né, a partir aí das palavras-chave trabalho e importância, nós tivemos como elaborar a nuvem de palavras. A nuvem de palavras, ela vai trazer, né, quanto maior a frequência, maior o tamanho da palavra na nuvem. Temos como palavras importantes aí: dinheiro, responsabilidade, crescimento, estabilidade, independência, segurança, aprendizado, necessidade, sustento, dentre outros, que vão aí trazer alguns aspectos que nos chamam a atenção para as discussões posteriores. A partir da pergunta, o que significa trabalho para você? Aí nós já temos também algumas respostas que vão em direção ao que já havia sido trazido na nuvem de palavras. A própria questão deles de ver o trabalho como um meio e não como um fim já traz um apontamento importante para nós. Isso quer dizer que o trabalho ele é visto como um meio de se obter algo, de se conquistar algo, de atingir uma determinada meta. O trabalho também é visto como um facilitador, como uma forma de garantir benefícios, qualidade, segurança, de ter uma perspectiva de futuro, não somente para eles, mas como a própria família. Então, tendo em vista esse olhar deles, né, do trabalho como um meio e não como um fim, a gente percebe a partir das respostas como o aspecto financeiro é fundamental para esses jovens. Além disso, também, a própria questão da responsabilidade trazida, né, em muitas respostas, vão trazer para a gente, vão nos chamar a atenção a questão do paradoxo, né, entre o sofrimento e o prazer. Então, a responsabilidade, a obrigação, a necessidade e o trabalho como meio de garantir algo melhor para o futuro, traz para eles um certo sofrimento, e a gente pode ver isso em algumas falas. Em contrapartida, a gente vai ter que o trabalho é
uma forma deles alcançarem seus objetivos, alcançarem as suas metas. Então, esse é um dos paradoxos que a gente vai ter. Como considerações com relação a esse trabalho, às nossas discussões, a gente vai ter que é fundamental entender o contexto no qual esses jovens são inseridos. Sobretudo no contexto brasileiro, é importante da gente identificar e pontuar que o recorte geracional ele não é um só. Existem muitas realidades num país continental como o Brasil. Então essa é uma limitação do trabalho e um aspecto a ser pontuado aí nas discussões acerca das gerações, das diferentes gerações, sobretudo com relação ao mundo do trabalho. Em contrapartida, a gente vê que a própria questão de saúde mental e de outros aspectos com relação ao mundo do trabalho são possibilidades interessantes de se desenrolarem novos estudos, né? Até pelas respostas deles serem muito ricas e a própria questão do paradoxo entre prazer e sofrimento já nos trazem alguns aspectos que podem ser trabalhados em estudo futuro. Isso posto, esse é o nosso trabalho acerca do jovem Z e do mundo do trabalho. Professor Fernando, o senhor quer fazer as considerações? Eu faço as considerações agora ou ao final? O senhor que escolhe. Se você quiser passar as apresentações, Poliana, e daí eu faço ao final, porque daí eu posso até fazer alguns comentários que acabam atravessando os trabalhos. Tudo bem, ótimo. Eduardo, pode ser? Sim, Eduardo, só meu me artigo confirma, por é favor. institucionalização do passaporte vacinal. Olá, me chamo Eduardo, eu sou mestrando em Estudos Organizacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Realizei esse artigo chamado Institucionalização do Passaporte Vacinal de Covid-19, com orientação do meu professor Fernando Dias Lopes, também da URGS. Bem, no contexto da crise sanitária de Covid-19, diversas mudanças de atitudes, tanto individuais quanto coletivas, foram necessárias. A adoção do álcool gel de forma massiva, a utilização de máscaras de proteção facial, o distanciamento social, enfim, foram muitas as mudanças de atitudes que se chocaram com valores, com tradições, né, e com rotinas das diversas populações, tanto do Brasil como de todo o mundo. Com a chegada da vacina e com a chegada da vacinação em massa, começou então um processo de reabertura, né, do comércio, da indústria, das atividades culturais, da educação. E então veio um debate de como realizar essa reabertura, de como proceder e se nessa abertura seria exigido então o passaporte vacinal, né? Então, uma forma de exigir que as pessoas que fossem a eventos públicos, a eventos com muitas pessoas, apresentassem um comprovante de estarem vacinadas ou de uma dispensa de vacinação. Nesse contexto, o objetivo desse artigo é analisar como ocorreu o processo de adoção do passaporte vacinal de Covid-19, analisando a partir da abordagem teórica do institucionalismo. O recorte temporal é a partir de janeiro de 2021, quando começa a vacinação em massa no Brasil, até maio de 2022, quando o Ministério da Saúde decreta o fim da pandemia de Covid-19 no Brasil. Bem, o referencial teórico vai discutir, então, o que é uma instituição, o que é o processo de institucionalização, categorias como lógica institucional, multiplicidade de lógicas institucionais, a cooperação, competição entre lógicas institucionais, burocratização, processo de homogeneização, e também como se dá e como
se consolida, como está estruturado o campo organizacional, onde ocorre então a vida da organização e onde ocorrem essas disputas das diferentes lógicas institucionais. Bom, o método então vai ser uma pesquisa qualitativa, no qual é uma pesquisa exploratória, descritiva e com utilização de fontes primárias de informação a serem tratadas e analisadas, né? Portanto, uma pesquisa documental. A coleta de dados, ela foi basicamente uma coleta de reportagens sobre o assunto, né? Sobre o passaporte vacinal de Covid-19, e a partir dessas reportagens, tanto em português, inglês e francês, utilizando diversas nomenclaturas, porque o passaporte vacinal não é chamado só de passaporte, né? É chamado de outras formas, certificado, né? Enfim. Então, utilizei essas diversas nomenclaturas para esse objeto, que é o passaporte vacinal, pesquisando datas a partir de janeiro de 2021 até maio de 2022, excluí as reportagens repetidas, fiquei sobre o mesmo assunto para que tinha mais informação, eliminei as fake news, as reportagens que não tinha fonte de dados, enfim. A partir da seleção mais ou menos de 40 reportagens de diversos países, já pude verificar ali uma consolidação das informações, né? Agregar novos artigos não trazia contribuições significantes, né, para a pesquisa. Então, a partir desses 40 artigos, passei a fazer então a análise dos dados. A partir então da leitura, da classificação de todas as reportagens e artigos selecionados, verifiquei que tinha um padrão, né? Alguns países se repetiam bastante e era o que mais aparecia nas pesquisas, como França, China, Israel, também Austrália, em função do tenista lá que não queria ser vacinado e tinha um debate sobre o passaporte vacinal dele, África do Sul também e Estados Unidos, além do Brasil, claro. A partir da leitura desses artigos, realizei uma listagem de todas as medidas que eram adotadas em cada país daí, né? Então, medida A era adotada no país A, B, C, medida 2 era adotada no país B, C, D, medida 3 era adotada no país A, B e E. Identifiquei, então, os atores envolvidos em cada uma dessas medidas, né? Então, no país, a medida 1, no país A tinha tais atores, a medida 1, no país B tinha outros atores. Relacionei isso tudo, né, os atores com cada medida, com cada país, identificando, portanto, as lógicas institucionais, relacionando com as instituições, 5 instituições do Friedland e do Alford. Identifiquei uma centralidade do Estado em todos esses casos. Também relacionei essas medidas adotadas em cada país com a onda de Covid, conforme atingiu cada país. Cada país foi atingido em datas diferentes por cada onda de Covid. Identifiquei também então as especificidades que cada país tinha em função dos seus atores envolvidos, em função dos seus valores, em função da gravidade daquele momento da crise de Covid. A partir desses dados, né, foi possível estabelecer então o que é um conceito de passaporte vacinal de Covid-19, delimitar um campo organizacional e identificar quais as lógicas institucionais envolvidas. Então, identificamos 6 lógicas institucionais que são determinantes na institucionalização do passaporte vacinal. A lógica do Estado, né, basicamente a primeira, a mais importante, central, em todos os casos. A lógica do mercado capitalista, que se apresenta também como uma lógica que é determinante. A lógica das profissões, né, cada profissão com as suas especificidades, se influenciando na questão do passaporte vacinal. A lógica das corporações, a lógica da família também, a lógica das religiões. Todas essas lógicas são determinadas por 3 fatores principais que foram identificados. Primeiro, que são as ordens institucionais que já existem
que são citados lá pelo Friedman e Ford, que é o mercado capitalista, o próprio Estado, a profissão, a família, a religião, também são determinadas pelo espaço geográfico, então que país, se esse país tem relação de turismo ou não, se precisa abrir mais as fronteiras ou não, relações internacionais, enfim, e se modificam conforme ocorre e se intensifica as ondas de Covid, né, conforme a gravidade da situação sanitária daquele momento no país. Assim, a institucionalização do passaporte vacinal de Covid-19 pode ocorrer pela obrigação imposta a partir do Estado, permeável, portanto, né, pelas lógicas institucionais, ou também dentro dos valores de cada lógica institucional que pode instituir o seu próprio forma de passaporte vacinal, como nas igrejas, como nas famílias, como nas rodas de amigos, como nas empresas, como nos shows de música, enfim. Existem, portanto, nesse campo organizacional diferentes lógicas, elas são determinantes, a lógica estatal é a central, as instituições mudam sua lógica a depender da gravidade da crise sanitária e a lógica estatal é permeável por interesse das outras lógicas institucionais, o que interfere na eficiência do Estado enquanto promotor de políticas públicas de promoção e prevenção à saúde. É isso, desculpem o excesso no tempo. Muito obrigado. É, José Rodolfo, tudo bom? Se você é autor de algum trabalho? Sou sim. Qual que é seu trabalho? Me confirma, por favor. É doce, mas não é mole, não. Sobre representações sociais, cara. Eu acho Tudo que bem. deve estar no último, né? Na obra. Bem, bom dia, boa tarde, né? Não sei em que momento a gente vai estar tendo essa sessão aqui, mas primeiro dizer que é um prazer estar compartilhando esse momento. Eu sou Rodolfo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, atuo na graduação em Administração Pública e no mestrado profissional em Administração Pública. O texto que a gente vai estar discutindo aqui hoje, ele é fruto da minha tese de doutorado, tá certo? Que eu me propus a tentar compreender, né, esse fenômeno desse setor que ele tem uma atuação secular no país. O Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, tá certo? Aproximadamente quase 40% de toda a cana-de-açúcar do mundo se localiza aqui, tá? E tem 490 anos de história no Brasil e passou por inúmeras transformações. E a mais recente, né, a partir de 2007, se dá com a intensificação do uso de tecnologias mecânicas nos canaviais. E esse uso, né, essa incorporação forte, né, de tecnologias mecânicas, acaba por gerar transformações. E diante dessas transformações é que eu me proponho a tentar compreender, né, os desdobramentos. E tentar compreender, nesse caso aqui, a partir dos sujeitos que estão vivenciando essas transformações, né, como é que eles percebem essas transformações. E para isso, acaba utilizando aqui como recurso teórico a teoria das representações sociais, do Sérgio Moscovici, tá? Com alguns apontamentos, né, com alguns avanços que a Denise Jodilet também acaba trazendo. E com aspectos metodológicos, foram feitas entrevistas, tá, com esses trabalhadores, esses operadores de máquinas. A pesquisa se deu em Alagoas, tá certo? Eu também acabo utilizando, né, alguns dados de outras fontes também para tentar contribuir para a discussão dos dados, principalmente IBGE, RAIS e o Smart Lab, são algumas das bases de dados que eu utilizo para poder desenvolver o processo de argumentação, né, e de interpretação desses fenômenos, dessas falas, desses sujeitos. E também algumas bibliografias de referência da área para auxiliar no diálogo, né?
Então, como resultado, pessoal, acho que e é importante, né, quando a gente trabalha com representações sociais, é tentar compreender também o contexto em que esses trabalhadores eles estão inseridos, esses sujeitos, né, sujeitos trabalhadores, e o próprio também quem são esses sujeitos, para a gente tentar entender como é que eles representam isso, né, de onde sai essa representação, né, essa interpretação da realidade que eles acabam por desenvolver, né. Alagoas é um estado que tem uma longa tradição canavieira, tá certo? Em mais de 50% dos seus municípios possuem plantações de cana-de-açúcar. Alagoas até 2008 era o segundo maior produtor nacional de cana, tá certo? Sendo que é o segundo menor estado do país, tá certo? Mas ele foi perdendo esse protagonismo em anos mais recentes, com o avanço principalmente do centro-oeste. Mais de 60% da área agricultável do estado é com cana-de-açúcar, é ocupada por cana-de-açúcar. É um estado que tem uma alta taxa de desemprego, tá certo? Que isso é uma das maiores do país. E também tem uma forte dependência dos programas de transferência de renda e outros programas sociais também, principalmente do governo federal, né? Então, é essa caracterização aí também que é importante fazer desse ambiente onde esses sujeitos eles estão inseridos. Os sujeitos que fizeram parte, né, dessa investigação, a grande maioria, apenas um que não fez isso, eles fizeram uma mobilidade laboral, ou seja, eles antes desenvolviam atividades nos canaviais de forma manual e passaram a operar máquinas, né? E com isso, eles também tiveram que elevar a questão da sua escolaridade, passaram por treinamentos, muitos vivenciam a questão canavieira não apenas só restrito ao ambiente da usina, né, ali dos canaviais, mas tem as suas famílias também, são filhos de canavieiros ou possuem parentes, né? Então a cultura canavieira, o universo canavieiro é muito presente na vida deles, né? Isso também faz com que eles tenham uma outra percepção e façam com que essas vivências, né, contribuam para a construção da sua representação. Dentre as representações, que aí a gente acaba utilizando aqui a metáfora da rapadura, né? É doce, mas não é mole. O lado doce, vamos dizer assim, a gente pode dividir em 3 pontos. Que o primeiro é a questão da melhoria das condições de trabalho. Ou seja, quando você tem um trabalho manual e você está sujeito diretamente às intempéries, quando você vai para operar máquina, você fica dentro de uma cabine, tem a questão da temperatura, o próprio esforço físico. Isso não quer dizer que não haja exploração no trabalho dos operadores de máquinas, mas ela é bem menor quando comparada ao trabalho manual. E isso eles veem como um ponto positivo. O segundo é a questão da melhoria salarial. E outros dados, tem outros trabalhos até que eu já desenvolvi, que mostram que o valor salarial ele duplica, chegando até triplicar quando você vai operar máquinas. E isso tem vários desdobramentos, né, que possibilita ter uma melhoria da qualidade de vida, né, ter acesso a fazer até planos para um futuro. O terceiro ponto, né, de positivo, que caracteriza esse lado doce, vamos dizer assim, dessa nova realidade que eles colocam, é a valorização profissional. Porque como a Denise Jodley, quando estuda a questão da representação da loucura, ela fala que muitas dessas representações que estão na subjetividade se materializam em ações. E eles me relatavam muito que quando eles eram trabalhadores manuais, eles eram invisibilizados no campo, não recebiam um simples bom dia. E com a questão, quando eles passam a operar máquinas, eles até muitos falam assim, eu virei trabalhador, eu sou um trabalhador agora, e tenho até orgulho de falar isso publicamente. Então, são esses 3 pontos que acabam, eles fazem com que eles representem de uma forma positiva também. Paralelamente a isso, também tem um lado duro, vamos dizer assim, né? Um lado negativo dessa transformação, em que eles representam e que eles falam muito da questão do desemprego, né? E numa região que tem essas características que eu falei, que tem uma alta dependência dessa atividade econômica, não tem outras rotas de fuga, assim, não tem outras culturas que essa força de trabalho, que tem uma caracterização muito particular, né, da baixa escolaridade, possa migrar, o desemprego acaba sendo um agravante, né? E que é um processo da mecanização, é que você tenha esse desemprego latente, né? Então, eles colocam isso como um lado negativo, né? Ou seja, o lado duro desse processo. E aí a gente utiliza aqui esse recurso, né, dessa metáfora da rapadura, né, que é doce, mas não é mole, ou seja, ela é doce porque ela traz alguns pontos
positivos para esses sujeitos que eles acabam enumerando aqui, mas também tem um outro dado, por outro lado, né, tem a questão da dureza, que é o desemprego que é gerado, não só para esses trabalhadores manuais, mas também para esses que estão operando as máquinas com o avanço tecnológico. Bem, finalizo aqui dizendo que existe ainda uma perspectiva de analisar outros atores, né, ou seja, os trabalhadores manuais, qual é a representação que eles têm, como também aqueles que já deixaram o trabalho. Agradeço a todos vocês e estou aqui aberto agora para que a gente possa discutir um pouco mais, né, os dados. Um grande abraço a todos. Tem recado aqui no chat, Silvio. Bom, então acho que finalizamos aqui, né? Tem um trabalho ainda, mas que não, o autor não está presente, é isso? Sou eu o autor, Juliana. Ó, Eu sou um dos gafe. autores. Não, nem esquenta. Vamos lá então, professor. Tá bom, obrigado. Meu nome é Fernando Viana, eu sou um dos autores do artigo Administração e Grandes Temas da Sociedade, Caminhos para se pensar a reforma das organizações policiais. Um dos objetivos que nós temos com esse trabalho é abranger as discussões, especialmente sobre organizações policiais, que usualmente são reduzidas ou são pautadas em trabalhos empíricos. Isso faz com que esses estudos eles mostrem os fenômenos, mas não analisem como que esses fenômenos e a complexidade de todos os fenômenos que são pautados pelos estudos anteriores, especialmente na área das ciências sociais e das organizações, conseguem discutir com os grandes temas da sociedade. Dito isso, nós desenvolvemos um levantamento teórico a respeito de 4 grandes temas que observamos na literatura de estudos sobre polícia. O primeiro desses temas é a tecnologia, o segundo, a cultura e comportamento, o terceiro, o uso da força pela polícia, e o quarto, os grupos minoritários e a polícia. Quando nós observamos esses grandes temas e os estudos que são desenvolvidos dentro desses grandes temas, nós observamos que o que eles têm em comum é a sua relação com a temática da reforma policial. Então, o que a gente observa é que, por exemplo, o tema da tecnologia, ele é levantado, ele é evidenciado, especialmente quando nós temos episódios ou, né, casos envolvendo o uso da força e grupos minoritários que acabam sendo vetores para que o tema da reforma tangencie esse uso das novas tecnologias. Um dos exemplos que nós temos são as câmeras, as body-worn câmeras. Em seguida, nós também observamos uma relação entre uso da força e comportamento das organizações policiais como um aspecto cultural das organizações policiais. Então, a gente consegue ver, né, nesses trabalhos que nós analisamos, essas relações entre esses 4 temas e sempre tangenciando a questão da reforma policial. Então, a reforma policial ela é levantada quando acontecem episódios de uso de força e especialmente contra determinados grupos minoritários. A gente sabe que isso tem uma recorrência muito grande. Quando o tema é reforma policial, o que
é levantado vamos adotar novas tecnologias, a organização policial passa a adotar novas tecnologias, isso é algo histórico dentro da organização policial, das organizações policiais, assim como um dos aspectos que são analisados e que são colocados como um fator de dificuldade para a implementação de reformas é a cultura e o comportamento organizacional, no caso das polícias, né? Então, seria esse o nosso esforço, né, de revigorar os debates sobre a polícia no Brasil, né, especialmente pelo fato de que nós observamos que esses grandes temas da sociedade, eles vão tangenciar desigualdades e violência, né? Especialmente a violência gerada por desigualdades, e como que a polícia daí se comporta dentro dessa realidade, dentro desses grandes temas. Posso começar então, Poliana? Então, tá bom. Antes de mais nada, tá? Mais uma vez eu peço desculpas pelos ruídos, tudo, mas foi o que deu para fazer hoje, tá? E tem até um fundo musical. Eu nem sei falar francês, tentar pedir, sabe? Enfim, vamos lá. Então eu quero parabenizar, né, as autoras, os autores, tá? Que bom, Eduardo. Pelos trabalhos, né? Agradecer também a professora Cíntia, né, pela oportunidade, né, de estar conversando aqui sobre esses trabalhos. Eu vou tentar fazer os comentários de forma bem rápida, enfim, para abrir, para a gente poder ter discussões, né? A gente tem a participação também do Silvio, das autoras, dos autores. Então, a primeira coisa, e também se eu falar alguma coisa, uma besteira, alguma coisa, vocês relevem, tá? A ideia aqui é tentar contribuir ao máximo, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, eu vou debater os 3 trabalhos, né? Eu não vejo muita lógica em debater o meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu diria é que os 3 trabalhos, eles têm bem definido qual é a teoria que eles estão usando, né? E o fenômeno que é estudado. E eu entendo que são trabalhos em construção, mas eu sinto uma falta, e eu acho que é uma coisa bastante recorrente que a gente tem na academia brasileira, em como que eu vou avançar teoricamente, né? Então, o que esse fenômeno aqui me faz observar dentro dessa teoria e qual é a lacuna, né, da teoria, né? Porque o que a gente vê bastante é essa questão de eu pego uma teoria, pego um fenômeno, aplico, e a gente tem um resultado, né? Mas eu acho que um esforço que vale a pena a gente né, fazer futuramente é como é que isso avança a teoria, né? Então eu deixo aqui esse comentário que eu acho que é bastante importante. Dito isso, eu vou começar ali pelo trabalho do José, né? Parabéns pelo trabalho, muito, muito interessante. Só alguns comentários, né? Assim, você menciona ali que foram feitas incursões em campo, né? E eu acho que, assim, porque eu sou um etnógrafo, né? Então eu acho bem interessante, eu senti um pouquinho de falta dessa questão da incursão, né? Como é que é, né, estar lá, né? Talvez isso possa trazer algumas questões, né, que sejam bastante interessantes, né? Dito isso também, eu acho que talvez observar e trazer, evidenciar, né, como que o trabalho pode auxiliar no desenvolvimento, talvez, de políticas para essas pessoas, né? Alguma coisa nesse sentido, para que o trabalho não torne aqueles sujeitos apenas objetos de pesquisa, né? Eu falo isso porque eu já fiz isso,
tá? E eu foi apontado para mim isso, então eu estou apontando também que eu acho que às vezes pode ser algo, a gente, né, nesse papel que a gente tem de pesquisador, a gente conseguir avançar nisso, né, trazer para essas pessoas isso. Eu acho também que você menciona daí que os achados vão ao encontro, né, de outros trabalhos, tem outros trabalhos que tiveram alguns resultados semelhantes, né? Então, mais uma vez, daí eu digo, né, sugiro, né, se for mandar para uma submissão para um periódico, né, apontar o que não foi visto, né, o que outros trabalhos não fizeram, né, que o trabalho traz de diferente, né? Eu acho que isso é importante, né? E daí até eu vou mencionar o referencial teórico de todos os trabalhos, eles são referenciais bem construídos, mas a gente acaba passando dedicando bastante espaço do trabalho a explicar, por exemplo, qual é a teoria que eu estou usando, o que é o fenômeno, e acaba deixando um pouquinho de lado o que os trabalhos que foram feitos antes do meu e que usaram essa teoria não fizeram, que daí é onde, né, vai apresentar essa lacuna, né? Então eu senti um pouquinho de falta disso. E daí, assim, eu acho que tem algumas questões, eu achei que, apesar dos alertas que você faz no trabalho, daí é uma questão de perspectiva, eu, eu acho, nem sei se era o objetivo do trabalho também, tá? Mas eu achei que há espaço para uma crítica maior sobre o fenômeno, né? Então, eu lembrei dos luditos, né? Aquele movimento ludita, né? Que eram, um pouquinho antes da Revolução Industrial, foram os trabalhadores que quebravam, né, as máquinas da indústria têxtil, né, para não serem substituídos pelas máquinas, né? E como que a gente percebe uma certa docilização, né, desses trabalhadores, né? Eles são trabalhadores, né, dóceis, eles veem aquilo ali com um certo medo, né, pelo que eu consegui ver, né? Mas eles, em momento algum, há uma crítica de assim, olha, a gente tem que se opor a isso, né? Porque há essa, e você evidencia isso, né? Há essa questão de muitos empregos são perdidos aí, né? Inclusive, eu acho que uma coisa que eu anotei aqui, que o aumento do salário, sem dúvida alguma, ele está relacionado ao aumento de ganho, né? A pessoa ela se torna muito mais eficiente com a máquina na mão, então, né? E o capital jamais iria pagar mais se não ganhasse mais, né? Então, eu acho que veja, não sei nem se era o objetivo da pesquisa, mas como a gente está na área de estudos organizacionais e eu, né, acaba sendo um olhar que eu tenho, seria isso, né? E quando você mencionou agora na apresentação a questão de entrevistar os outros atores, né? Quem já foi, quem já saiu, né? Eu digo, tem que entrevistar mesmo, né? Porque eu acho que ali também tem algo bastante importante, tá? Então seriam essas as questões que eu levantaria e depois daí né, gostaria que você comentasse. Falando sobre o trabalho, eu vou falar sobre todos eles, depois a gente já pode conversar, pode ser isso, Poliana? Então tá. E daí, indo para o trabalho da Elizabeth, né, parabéns também, tá, Elizabeth? Eu gostei muito do trabalho. Eu tenho um interesse, eu estudo plataformas digitais, mídias sociais, eu gosto desse tema, e eu vejo isso nessa geração, né? Inclusive dentro de sala de aula, eu acho que a gente vê um fenômeno bastante interessante, que eles não saem mais da frente das telas, independentemente do que você faça, né? Então, isso me chama atenção. O que eu acho daí, assim, eu vejo que o trabalho ele tem bastante uma característica mais de mostrar, né, o fenômeno, né, do que
criticá-lo ou, né, alguma coisa assim, mas é muito mais de mostrar. Eu acho que é extremamente valoroso. Tem no referencial teórico também tem bastante caracterização, e eu senti um pouquinho de falta daí dessa questão de o que trabalhos que já estão sendo desenvolvidos sobre essa geração Z e trabalho, o que eles mostraram e que, de repente, os dados podem, né, olha, a gente vai mostrar isso aqui que é diferente. Então, acho que, às vezes, pode ser uma oportunidade. Também, claro, quando eu olhei os dados, eu acho que, assim como no trabalho do José, me parece que esses jovens estão extremamente docilizados, né? Porque quando você vê que no trabalho as primeiras palavras são dinheiro, responsabilidade, crescimento, e as 3 últimas são conhecimento, felicidade e satisfação, você vê que essas pessoas elas estão preparadas para o mercado de trabalho exatamente como o neoliberalismo quer. Né, pessoas que buscam retorno financeiro, né, que tenham responsabilidade, que pensem sempre em crescer, sem se preocupar tanto com a sua felicidade, com o desenvolvimento de conhecimento e satisfação. Né? Então, isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Disse, então é isso, né? O jogo é jogado. Também acho que o trabalho ele é muito importante para que nós, da academia, que estamos dando aula para esses alunos, esses jovens, para a gente conseguir formar uma geração que tenha, pelo menos nas universidades, na graduação, um pouco de crítica, né? Porque eu confesso que para mim é assustador ver pessoas que trabalham no campo, e daí até vou só retomar um pouco o trabalho de José, porque eu participei recentemente de um debate sobre tem um pesquisador na Escócia que ele está fazendo um trabalho sobre uma pesquisa bem grande sobre, ele é brasileiro, né, mas ele está fazendo uma pesquisa bem grande sobre trabalho escravo no Brasil, né, e ele falou que ele foi participar de algumas incursões junto com o Ministério Público do Trabalho, polícia e tal, e principalmente na região norte do Brasil, e disse que quando eles chegavam lá para abordar uma denúncia de trabalho escravo, os próprios trabalhadores, quando eles chegavam, desmantelavam, entre aspas, os trabalhadores olhavam e diziam assim, mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Eles diziam, não, a gente está libertando vocês de uma situação extremamente precarizada, né, análoga à escravidão. Ele dizia, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou para a cidade? Eu vou dirigir uma bicicleta? Então, assim, o quanto, né, que isso a gente precisa... enfim, que essas pessoas aí tenham uma crítica um pouco maior, né? Porque a gente não viu em nenhum dos trabalhos essas pessoas dizendo assim, não, esse sistema do jeito que está não vira, né? Não, a gente vê-las bastante docilizadas, né? Então, continuando, Elizabeth, uma preocupação só que eu tive foi a seguinte, como você também usa a teoria de representação social, assim, talvez explorar um pouquinho mais os dados da resposta aberta, tá? Num eventual, quando você for submeter o trabalho, né? Por quê? Porque a teoria da representação social, ela é complicada, complicada que eu digo para você usar apenas 5 palavras, tá? Porque ela demanda todo um resgate, né, na história da pessoa, demanda um resgate cultural. E em 5 palavras, isso dependendo de quem vai avaliar o trabalho, né, a pessoa pode olhar e dizer, olha, não vai rolar. Né? Então, assim, eu vi que vocês têm esses dados, até exploram, né, na medida do possível no texto, mas eu estou falando assim, para uma eventual submissão, talvez seja interessante abordar, jogar um pouco mais de luz nessas respostas, né? E daí, depois, né, se você quiser comentar, assim, como que, talvez pensar como que os dados que vocês têm, inclusive dados sociais, demográficos, né, como que eles poderiam auxiliar na formação daí, né, de uma análise mais
complexa, né? Porque eu participei de uma pesquisa recentemente que a gente analisou estudantes e como que eles avaliavam as aulas online e tal. Existia uma diferença bem grande entre pessoas de idades diferentes, de cursos diferentes, tal. Então, às vezes, isso pode auxiliar, né, trazer mais complexidade para essa representação, tá? E daí, por fim, o trabalho do Eduardo. Eduardo, eu confesso que quando eu vi a tua apresentação agora, eu disse, pô, mas, né, tem um monte de dado, né? Isso eu senti um pouquinho de falta no texto, tá? Eu sei que você se propõe a fazer um ensaio, né? Uma abordagem mais ensaística, tá? Mas, enfim, então eu vou fazer duas sugestões. Primeiro, eu acho interessantíssima essa questão do passaporte vacinal, acho que ela tem, assim, múltiplas possibilidades, né? Mas eu vou fazer dois apontamentos. Primeiro, se você for adotar o ensaio, tá? O ensaio, eu sugiro você ler o texto do professor Francis Meneghetti, tá? Que é o que é um ensaio teórico. O que acontece? Você fala que é um ensaio, né? Você traz já no começo do texto, e depois você diz que um método é uma análise documental. Então, assim, daí isso, a depender da abordagem ensaística, e a gente aqui no Brasil acaba adotando muito o texto do professor Francis, você fica ruim, né? Assim, é uma análise documental ou é um ensaio, tá? As duas coisas elas vão complicar um pouco, tá? Então, assim, por isso que eu acho que com os dados que você mostrou, talvez você tenha dois trabalhos aí, né? Dois artigos, né? Um seria um ensaio, né? E daí assim, talvez aí não se prender tanto à teoria institucional, tá? Porque quando você se prende a essa teoria, e eu acho que ela é excelente para analisar o que você está analisando, tá? Mas quando você se prende a ela, a questão do ensaio também fica um pouco complicada, assim, sabe? De você sustentar que é um ensaio. Se você, não, é uma pesquisa documental, mostra os dados que você mostrou aqui para a gente, tal, e pá, nossa, fica show. E depois daí, né, num segundo momento, porque daí você já vai poder, penso eu, né, refletir bastante sobre o que você está vendo, você propor esse ensaio até para... Porque o ensaio, e assim, eu tenho uma proximidade com o professor Francis, ainda bem, né, sou uma pessoa muito privilegiada de poder tê-lo por perto sempre. Eu lembro uma vez eu fui desenvolver um ensaio e eu conversei com ele e ele disse, veja, Fernando, ele disse, quando chegou no final, você não propôs nada disruptivo. Ele disse, e a ideia do ensaio é que no final você chega e diga assim, ó, então diante disso aqui, o que a minha reflexão ensaística propõe é que a gente avance para lá, sabe? Então, né, de repente pode ser aí uma possibilidade. E daí, uma pergunta que eu deixaria aqui que, assim, você mostrou ali, né, você analisou muitos dados, né? E daí, assim, você sugere estudos comparativos, né, futuramente, mas eu gostaria de saber se, no caso brasileiro, você chegou a observar nos dados que a gente adotou práticas especificamente daquele lugar ou não, né? Aqui foi completamente diferente. Enfim, seria essa uma pergunta que eu deixaria, tá? Enfim, seriam essas as minhas considerações, até para a gente poder debater, porque eu acho que o mais importante mesmo é o debate. E obrigado, e mais uma vez, se eu falei alguma besteira, relevem, tá? Não, enfim, a gente está aqui para contribuir, tá? Professor Fernando, obrigada pelas suas considerações aqui, sugestões para os autores. Eu vou abrir para a palavra a eles, mas antes eu quero só informar que eu enviei aqui o artigo do professor Meneghetti, e só lembrar que sobre esse artigo existem 2 réplicas e mais uma tréplica dele. Então, se vocês tiverem interesse, vão atrás, que é muito interessante a leitura. E agora, por favor, Elizabeth, Rodolfo e Eduardo, fiquem à vontade, Silvio também. Não, fiquem à vontade, aqui é uma roda de conversa agora, pelo que eu entendi, pelo que o professor Fernando deu as instruções aqui.
eu estou aqui como ouvinte para aprender, professor Fernando. Eu estudo tirania nas organizações e cada um trouxe elementos interessantes. Principalmente o que você falou dos corpos dóceis, quando eu vi as respostas, os resultados dos dois, eu vi muito isso, essa questão. Eu vou querer explorar um pouco a sua pesquisa, porque eu não vou trabalhar com policiais no meu doutorado, tá? Mas foi algo que um trabalho que comecei a fazer por causa de uma ideia, só para você ter uma ideia, que é Gig Economy, e alguns policiais que são Baby Sugar, tá? Acho que todo mundo conhece essa expressão. Então, eu ia começar a fazer essa pesquisa. Duas pesquisas que eu não consegui fazer foi com ele e com o pessoal de filmes de conteúdo adulto, tá? Que era outra pesquisa, dois que eu ainda não consegui. Uma das questões umas coisas que eu comecei a levantar da questão, agora desse governo, a questão do poder, tá? O coercitivo, mas a questão que você fala do poder coercitivo tem toda uma questão de educação de quem aceita ou não a cultura. O próprio Hofstede tem essa questão da diferença. E algo que um artigo me trouxe que eu não sabia até então, que as pessoas com menos escolaridade, entre aspas, aceitam a tirania menos. Tá? Mas algumas coisas comecei a olhar, eu li alguns trabalhos do professor Rafael Alcapetiani na minha dissertação, quando eu estudei a tirania, mas uma das questões que me chama a atenção dos policiais em si é a cultura e a questão da estrutura fechada, que eu sinto que justamente entra essa questão, onde não dá uma abertura para a pessoa dialogar. E alguns casos que eu sei que os que estudam fizeram faculdade, alguns casos, os levantamentos de alguns casos que eu fiz quando eu comecei a montar uma pesquisa que eu acabei abortando, mas é bem essa questão na teoria das organizações. Como que você vê, um exemplo, uma empresa privada, vou falar um banco, Bradesco, tá? Eles postou uma estruturação, mas ele era todo fechado. Comparando com o pessoal da polícia, qual assim, link que você vê, se dá para fazer alguma análise, alguma coisa parecida, quando você fala uma instituição financeira fechada, tudo bem que ela está abrindo, tem todo um discurso, e a questão dos policiais, até um pouco quando você fala dessa questão do controle, os bancos têm muita questão de controle de compliance e tudo mais, aparecem os erros, tá? Mas é bem isso que acaba acontecendo, é bem nesse sistema que eu estava pensando no seu trabalho, comparando com a organização, até vem um pouco dessa questão do compliance, que é visto um pouquinho como um controle, que o Foucault usa muito essa questão do controle, vigiar e punir, vamos assim dizer. É o que eu vejo em algumas reportagens que eu já li, alguns BOs que eu pesquisei, de policiais que foram filmados e tudo mais, e a forma que hoje que a internet, as redes sociais, se tornou um vigiar e punir, onde todo mundo usa da forma que ele quer. Beleza, obrigado, viu, Silvio? Eu acho que eu posso responder a pergunta. Não sei o que a Poliana orienta, de repente a gente passa, como o meu trabalho foi o último, a gente passa para os autores, daí eu respondo por último, pode ser? Claro que sim. Elizabeth, por favor. Agradeço pelas contribuições, né? E, assim, esse trabalho, ele é como se ele tivesse uma continuação. No primeiro momento, os questionários a gente utilizou para identificar, né, quais eram as questões aí apontadas por esses jovens, para que a gente, num outro momento, fizesse os grupos focais. E assim a gente fez. Eu concordo com todas as considerações do professor com relação ao trabalho, e já é uma coisa que a gente está amadurecendo, porque o outro trabalho, né, o outro braço dele, a gente apresentou no ENAMPAD, então algumas contribuições foram realmente nesse sentido, né, de que o cuidado com relação ao grupo geracional, então existe em alguma medida uma romantização. Então, até a própria literatura vai trazer que esses jovens, por um lado, têm uma perspectiva muito crítica e, por outro, têm uma perspectiva muito romantizada, que são jovens conectados, são jovens tecnológicos e coisas nesse sentido,
Então, quando a gente leva para o grupo focal, para que esses jovens debatam, essas inconsistências com relação a isso eu não concordo, isso eu concordo, não é bem assim, ficou muito evidente. Até porque a ideia era mesclar um pouco a amostra e a realidade de trabalho de um jovem no Sudeste é completamente diferente na região Norte, no Nordeste e nos outros estados. Então, realmente, essa é uma questão, né, que a gente tem amadurecido aí para os outros trabalhos e até o que significa o trabalho para o Jovem Z, né? Realmente, a gente fica um pouco receoso de se comprometer, né? De fazer críticas mais específicas, né? Com autores, mas realmente é um ponto que a gente já tem discutido, eu com os outros autores. A professora Mônica, ela também é uma das autoras desse trabalho, ela vai discutir muito trabalho, ela também tem alguns estudos com policiais, então ela também puxa a gente para esse lado um pouco mais crítico, né? Por um lado, lidar com essa romantização, seja de Jovem Z ou de outros grupos, né? Como o colega apresentou aqui. Então, obrigada. Obrigada, Elizabeth. Rodolfo. Boa tarde. Eu queria parabenizar os autores e agradecer também as palavras do Fernando, principalmente da forma respeitosa, coisa que nem sempre isso acontece na academia, né? Mas eu acho que foi muito boa as colocações. E assim, realmente, alguns pontos que você colocou aqui, eu fui aqui pensando, eu vou começar pelo último ponto, né? Você falou, você olhar as outras pessoas e tal. O projeto de onde veio esse texto foi um projeto de doutorado. E que, inicialmente, eu tinha planejado, na verdade, né, pesquisar. Assim. Eu sempre brincava, né? Quem ganha com a mecanização, quem compete com a mecanização e quem já perdeu com a mecanização. Só que aí, no meio do caminho, teve uma pandemia, e aí eu acho que muitos aqui passaram por essa situação, e aí você só vai ter que fazer com o que tem. E aí, nesse caso, assim, principalmente quando você trabalha com um setor, tem sazonalidade, tem safra, tem dificuldade para você entrar em campo, fazer sua imersão. E aí eu acabei tendo que fechar com isso, mas agora, né, estresse, a pandemia ela tem arrefecido, né? Mesmo com esses novos vírus aí, eu volto a fazer campo, né, que é uma coisa, eu acho, maravilhosa. Assim. Eu estou até cansado de ficar trabalhando aqui em cidades secundárias, para ter feito isso por 2 anos, e eu quero voltar a fazer campo, que eu acho que é onde a gente consegue absorver muita coisa. Assim, muito, você falou de fazer etnografia e tal, e as experiências que eu tive nas circunstâncias a campo, elas eram muito ricas, até para você conseguir ver os detalhes, né, da própria expressão corporal dos trabalhadores, toda aquela dinâmica, assim, e que os números, assim, as peças dos números, né, não conseguem retratar. Então, assim, isso, para mim, foi uma coisa que eu pretendo retomar, né, e ampliar essa questão. A questão do avanço, eu propus, assim, desde o começo, né, era fazer um avanço na discussão sobre o setor, porque, assim, a questão do trabalho do navio não é um tema recente na academia. Nós temos quase 500 anos de plano no Brasil, e isso vamos botar aí. Desde os anos 70, a gente tinha visitado, apesar que já tinha lá, desde lá dos anos 30, cinzado dos preços, eles já denunciavam muita coisa. Então, assim, só que sempre muitas dessas discussões que orbitam, né, a análise acadêmica canadense, sempre é muito pautada no marxismo, né, na questão da superexploração e tal, e assim, se eu for para fazer mais do mesmo, também uma outra coisa. Muitos desses trabalhos, eles estão pautados numa realidade e ela, daqui para frente, ela depende, né, da forma como ela é feita, como ela foi analisada, está cada vez mais. A questão da mecanização, hoje você tem uma redução, principalmente no Centro-Sul, no Nordeste, de onde eu falo, não, a mecanização ela não chegou. Tá? Mas se você vai lá para o Centro-Sul, você pega São Paulo, tem mais de 90% de mecanização. Isso, entre 2008 e 2020, mais de 400, não, quase 500 mil postos de trabalho foram programados.
em um curto espaço de tempo. E o meu projeto hoje de pesquisa é tentar analisar os desdobramentos, seja na perspectiva da remuneração, da escolaridade do escravocrata, gênero também. Então, assim, tem várias vertentes, né, nessas análises. A própria questão da saúde e segurança. Como você falou aqui, né, tem um trabalho que depois possa desenvolver em políticas públicas. Tem alguns trabalhos que eu estou fazendo nesses últimos 2 anos. É justamente isso. Você vai analisar a questão dos acidentes. Os acidentes eles se reduziram absolutamente. Em compensação, as mortes elas aumentaram. Porque quando você coloca as máquinas no campo, né, os acidentes eles têm um potencial de gravidade muito maior e até de letalidade. Então, essa discussão, assim, e só para fechar, né, com essa questão do espaço crítica, né, assim, você falou a questão da docilidade, isso acaba bem mesmo. E até já, esse ano, como eu teria para ler Foucault, eu digo, pô, eu estou pensando até em como utilizar aí na questão do biopoder, essa regulação ali dos acidentes, dos mortes. E, inclusive, eu pensei nisso hoje, né, você vai falar. E, assim, essa questão que você falou, né, do espaço para a crítica, e é uma coisa que eu sempre ouvi muito, e também, assim, nas defesas desse trabalho, né, nas outras que eu apresentei, mas é justamente isso que eu tento dialogar, assim, porque aquele sujeito, ele estava numa condição muito pior de exploração. E qualquer ganho que ele tem, ele acaba vendo aquilo como positivo. Então, assim, por isso que eu sempre coloco o doce entre aspas. A questão dos acidentes, da exploração, mantém, né? Mas, para aquele sujeito, eu não sei como foi que colocou aí, a questão, cercania de espaço. É um trabalho de total exploração do trabalhador, que deixa um bagaço, assim, trazendo por linguagem da Câmara, um bagaço público da pessoa, mas, em compensação, para regiões como a nossa aqui, o que ele vai fazer se não fizer esse trabalho? Então, assim, sempre essa discussão assim, que vocês falam daqui, eu até pensei assim, não, eu vou fazer um texto criticando a crítica da academia, nesse ponto aqui. Mas, assim, de uma maneira geral, eu agradeço as considerações. Estou curioso, eu não sei se está disponível o trabalho para você poder ler. Eu queria ler o trabalho da Elizabeth, a versão final, não sei se está disponível ou não. Só no site, acho que só tem os vídeos, né? Não tem os trabalhos completos. Mas uma vez eu agradeço. Obrigada, Rodolfo. Elizabeth, se você sentir a vontade e também, né, consultar os outros autores, de compartilhar o trabalho aqui, o manuscrito, né, ainda está em fase de manuscrito, né, para os outros, para a gente poder ler aqui. Ah, eu compartilho sim, com certeza. Obrigada. Eduardo, por favor. O Fernando pegou bem a questão que me pegou durante a elaboração dessa pesquisa mesmo, né? Eu comecei naquele momento em que ainda estava se discutindo se ia ter, se não ia ter passaporte, se o Brasil ia adotar, e que outros países já estavam adotando passaporte para viagens internacionais, por exemplo, e o Brasil ainda não estava. E a gente já estava sendo, inclusive, impedido de ir para outros países, enquanto nós estávamos recebendo pessoas desses países, né? Então, era um debate, e aqui em Porto Alegre, né, estava tendo aquelas manifestações aqui no centro da cidade, né, contra o passaporte, né, que não pode me obrigar a vacinar. Então, é aquele debate de ainda, que os colegas eu trabalho na Secretaria de Saúde, era de explicar a importância da vacina e que a vacinação não era obrigatória, né? E aí mais esse debate que estava em questão. Então, se iniciou como um ensaio mesmo sobre o que é o passaporte vacinal, porque tem várias interpretações ao longo de diversos países, cada um fez a sua maneira dessa exigência, uns chamaram de certificados, né? Então, de início, era realmente um ensaio e com uma ideia de pegar as contradições, né? Principalmente no Brasil, e aí a tua pergunta remete o que o Brasil fez, né? O Brasil fez uma miscelânea, assim, e em função tanto da nossa
Então, essa forma geográfica do país ser muito grande, né, do Sistema Único de Saúde ter suas estruturas separadas de vigilância nas cidades, e o Ministério tem uma determinada competência, os estados outra, os municípios outras, né? Mas que também essas competências se cruzam para o seu sistema, né? Então, o debate que eu estava tentando trazer era para nesse sentido, assim, dos trabalhadores do SUS, nessa bagunça toda, onde é que eles estavam, né? E o passaporte vacinal, como é que ia ser institucionalizado, né? Então, quem estava defendendo a exigência do passaporte vacinal, como estava defendendo e como fazer isso frente às resistências. E aí a ideia de usar o institucionalismo, né? A ideia das lógicas institucionais competitivas e também as que cooperam também. E aí, de início, era ensaio, realmente, mas foi ganhando corpo e o tempo foi passando também, né? A pandemia foi arrefecendo em função da vacinação, graças aos produtores de vacina, aos pesquisadores, aos cientistas. E acabou que eu consegui captar muitos dados, né? Guardei muitos arquivos, guardei muitas reportagens, participei de diversos debates também, né? E a partir disso, sim, né, eu pude produzir uma pesquisa documental. E aí eu fiquei com esse documento longo, em forma ensaística de início, mas que depois agora eu estou, na verdade, agora fazendo uma oficina de NVivo, eu vou utilizar essas reportagens no NVivo e estou categorizando com essas categorias que eu já elaborei, e a partir dali eu vou aumentar, inclusive, então eu vou usar todos os arquivos que eu baixei, né? Eu selecionei 40 assuntos diversos, né? 40 temporadas diversas, mas tem repetitivos, e aí, enfim. E aí vou dar esse outro corpo, mas eu vou catar essa sugestão de manter aquele ensaio inicial, fechar ele melhor ali, naquela ideia, inclusive da crítica, né? Inclusive a forma do passaporte também tem as críticas, né? Porque ele também foi usado para limitar imigrações, né? Populações que estão em trânsito, foi uma desculpa utilizada para mandar as pessoas de volta para os países, também foi utilizado, enfim. Mas pegar nesse sentido e fazer a pesquisa documental, assim, fico com vou adotar essa sugestão e é o que eu estou trabalhando. E que é isso, nesse sentido dos avanços teóricos, eu estava ainda absorvendo, estudando institucionalismo, né? E a gente tem no Brasil crítica ao institucionalismo também, aqui em Porto Alegre, a própria professora Ceci, Rio de Janeiro, Alqueta até também. E eu estou fazendo essa leitura delas também para poder fazer esse avanço teórico também com o que eu consegui identificar, né? Ao utilizar o institucionalismo, né? Ele precisa ser complementado, né? Com discussões sobre poder, por exemplo, né? Tem é necessário outras teorias para colocar o institucionalismo para funcionar como uma ferramenta mesmo, né? Para os trabalhadores poder fazer essas análises. É isso. Deixa eu só, antes de passar a palavra para o Silvio, por favor, Silvio, tem um livro sobre institutional work do Nelson Phillips, não lembro o nome do outro autor agora, que talvez caiba para a tua pesquisa, Eduardo. Na verdade, o que os trabalhadores do SUS precisaram fazer foi um tipo de trabalho institucional, desculpa, para poder fazer a população entender qual a importância do passaporte vacinal, a importância mesmo da vacina, né, em contraponto com o que o governo vem fazendo, na verdade, em relação à vacina e ao combate à pandemia também, né? Então, talvez esse livro seja bastante interessante para ti. Eu vou procurar aqui a referência, vou já passar aqui no chat. Silvio, você levantou a mão, por favor. Era duas coisas, essa parte que eu ia te falar, relacionada à pesquisa, acho que mas foi na Anapad, que tem uma sobre esse problema mesmo, do pessoal da saúde, por causa desse descontrole de Estado. E uma das coisas que eu lembro que tinha, mas foi do ano passado, que foi essa questão do problema, até mesmo no curso que eu fiz da IAD, que eu trouxe, o problema do governo federal e os estados, aquelas brigas.
e remeteu até a um artigo que eu li sobre a tirania das organizações, que era da matriz multinacional, em relação às filiais, a forma dos outros países como trabalhavam, né? Então, trouxe bem essa questão. A multinacional estava com problema, e só que as principais estavam dando lucro, e a forma que estava sendo a tirania que existia, o problema, que é um artigo que eu tenho até no meu referencial teórico essa parte. Mas foi essa questão que ela falou, que tem, acho que foi da Ana Paty no passado, sobre essa questão sobre os trabalhadores, principalmente da saúde, que sofreram, principalmente o pessoal do SUS, que não tinha esse problema por causa dessa bagunça, desculpa, não sei se é a palavra correta do mundo acadêmico, mas foi isso que ele trouxe, a bagunça do governo federal e alguns estados, tá? Igual São Paulo tinha um comportamento e assim foi. Era só essa parte que ela falou que eu ia trazer para complementar. Obrigada, Silvio. Eu posso responder ao Silvio, Poliana? Então, o Silvio perguntou em relação a esse vigiar e punir, né, dos policiais, e fazendo essa relação com governança, né, dos bancos, né? Eu confesso a você, Silvio, assim, eu acho que são todas organizações, tá? E todas essas organizações, elas têm culturas muito fortes, tá? No caso do Bradesco, que você mencionou, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar no Bradesco durante alguns anos, e tem um livro, tá, que é o Liturgia do Poder, da professora Lúcia Signini. Letícia Signini, ela foi orientanda do professor Maurício Trachtenberg na Federal do Rio Grande do Sul, e o nome do livro é Liturgia do Poder, tá? É excelente o livro. E ela mostra como que o Bradesco, através da Fundação Bradesco, ele cria um exército, né, de funcionários que, quando eu trabalhei no Bradesco, a gente chamava dos Fundação, né, que eram os funcionários que vinham da Fundação Bradesco. Então, eles eram extremamente docilizados, eles eram um exército em prol do Bradesco mesmo, porque o Bradesco ele atuava em regiões periféricas das capitais, né? Ele verificava quais as regiões que tinham maiores necessidades, maiores carências, e ele montava uma fundação lá, ele pegava as crianças daquela região e ia criando um exército de pessoas que consideravam e tinham dentro das suas casas, né, o Bradesco como uma verdadeira entidade, né, assim, uma entidade, é uma relação. Esse livro é muito bom. Eu acho que ele não tem online, mas tem no estante virtual, né? Ele tem, tem vários sebos, assim, vale muito a pena, sabe? Eu cheguei a ler e foi discussão na disciplina de cultura essa questão. Então, é excelente. E daí, assim, por que eu estou citando ele, né? Porque a gente vê daí qual é o poder da cultura nas organizações, né? E eu acho que no caso da polícia, apesar as câmeras, essas tecnologias, elas mostram, elas têm em larga medida esse poder de vigiar, né? A gente viu agora que as próprias câmeras na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, elas têm um resultado positivo, tá? No entanto, assim, esses agentes, eles sempre vão estar desenvolvendo mecanismos para atuar, para conseguir, como é que eu posso dizer isso sem, né, ainda mais está gravando, mas eles sempre vão dar um jeito de poder impor as suas ações apesar dessas tecnologias, tá? Então, assim, não ligando a câmera, usando a câmera de um jeito que ela não vai pegar tudo, né? E a gente tem uma questão também que é um baixíssimo índice de punição dos agentes que acabam atuando de forma inadequada, né? Isso porque normalmente é difícil eles serem julgados pela justiça comum, né? Existem ali os procedimentos internos que, vamos lá, né,
não tem assim, até porque a polícia ela é um instrumento então o jeitinho, mas é que a polícia ela é um instrumento do Estado, né? E a gente vive no Estado dentro de uma sociedade capitalista, então a polícia ela serve em larga medida para conseguir manter, né, a estrutura que nós temos, né? Então é claro que você tem uma série de policiais seríssimos, né? O professor Rafael ele tem vários trabalhos sobre isso. Junto conosco nesse trabalho está o professor Renato Sérgio de Lima, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem trabalho sobre isso. Junto conosco nesse trabalho está o professor Alan Fernandes, que ele é chefe na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não sei agora de qual região lá tal, mas, enfim, mas que há uma questão de cultura muito forte na polícia e uma cultura enfim, de práticas violentas, tal, isso é fato, né? Especialmente contra determinados grupos, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre, assim, sempre vai cair nisso, né? Você não vai ver a mesma abordagem em um lugar ou em outro, né? E quando eu falo a mesma abordagem, eu acredito que a abordagem que tem nos jardins em São Paulo deveria ter também nas comunidades. Não é o contrário, né? Não é o contrário. Então, assim, eu acho que a gente tem que ainda explorar bastante essa questão aí de cultura na polícia, apesar de discussões sobre cultura não estarem tão na moda, né? Mas eu acho que é um tipo de organização que ainda permite bastante discussão. Obrigada, professor Fernando. Só complementar, os bloqueios na estrada agora vão dar bastante material para estudo, né? Porque as polícias, às vezes, elas se excedem e, nesse caso, elas, em alguns locais, se isentaram, né? Então, vai ter bastante material para estudo agora. Tem. Para quem é cientista social, na nossa área tem muito pano para manga aí, né? Professor Fernando, o senhor comentou do professor Rafael. É o professor Rafael Alcadipani, da FGV? Ah, então, eu ia comentar sobre os trabalhos dele. Eu vi nas suas referências que ele está lá, também citado. Ele é meu orientador. Ótimo, então tá em excelentes mãos. Pessoal, vocês têm mais algum comentário para fazer? Eduardo? Eu vou compartilhar aqui. O Eduardo falou sobre essa questão da polícia agora nas manifestações, né? Isso tem um artigo do Alan de Abreu, tá? Ele é um jornalista muito famoso, ele é muito próximo ao professor Rafael, tá? E ele, agora em 2022, em agosto, ele produziu um material sobre a Polícia Rodoviária Federal que explica exatamente por que a polícia... E veja que interessante, né? Foi publicado em agosto, mas você lendo, eu sei que quando eu vi essa situação com a Polícia Rodoviária Federal, eu olhei e disse, tá aí. Ele já explicou isso em agosto. Então, eu coloquei ali, porque explica exatamente essa instrumentalização, como que... vale a pena ler esse material, tá? Obrigada, professor. O senhor comentou que o senhor é o etnógrafo. Se não fosse exigir muito, será que o senhor pode compartilhar algumas referências aqui sobre etnografia? Eu faço etnografia, mas é etnografia digital. Então, tem um trabalho que a gente apresentou ontem, que somos eu e o professor Rafael, que é a etnografia na era digital. Que interessante. Deixa eu achar aqui, eu já compartilho aqui, tá? Uhum. E aí, pessoal, enquanto o professor está procurando a referência, eu coloquei aqui o link para vocês avaliarem a sessão, por favor. Acho que é bem rapidinho, avaliem a sessão e eu vou compartilhar aqui também, assim que a gente finalizar, para a gente fazer entrar na sala de network daqui do SEMEAD. Fiquem à vontade também. Eu estou falando, estou no mudo. Desculpa, Poliana, gente. Eu acabei de compartilhar ali, é um texto que a gente submeteu, tem algumas mudanças, a gente submeteu uma revista, mas é basicamente esse texto em que a gente fala sobre
etnografia, e tem um texto do professor Rafael com a professora Anne Cunliffe, que é sobre acesso ao campo, tá? Uhum. Também eu acho que vale bastante a pena, eu vou tentar achar aqui. Tá. Eu estava dizendo enquanto eu estava muda, eu enviei o link aqui de avaliação da sessão. O Eduardo já avaliou, obrigada. E agora eu vou compartilhar o link da. Quando a gente finalizar aqui, a gente convida sempre vocês a fazerem o network, né? Entrar na sala do nosso network aqui. E é isso. Eu posso compartilhar o link da minha pesquisa que está em andamento sobre Claro que experiência? sim, Silvio. Claro que sim. Ótimo, obrigada, Fernando. Deixa eu só finalizar aqui fazendo mais uma consideração. Eu sei que muitos trabalhos aqui já estão encaminhados, já estão, às vezes, submetidos em processo de finalização. Mas para quem ainda não está nessa fase, pensa em para qual journal você quer enviar. E isso, às vezes, facilita a gente entender a comunidade daquela revista, quem tá conversando lá, né? E isso ajuda também na construção do texto. É importante a gente conhecer quem é que está conversando por lá, né? Obrigada, Silvio. Obrigado a Bom, vocês. Quem puder compartilhar, região Centro-Oeste, o professor Fernando é daqui de São Paulo, mas de repente eu sei os contatos que ele tem, é sobre experiências, eu agradeço. tudo bem. Bom, pessoal, obrigada. Se alguém tiver mais algum comentário, por favor, nós temos 4 minutos ainda. Se não, a gente encerra por aqui. Obrigada e foi um prazer conhecê-los e Obrigado. conhecê-la, Elizabeth. O link você colocou do network, Poliana? Eu não... Coloquei, eu posso repetir aqui. Ai, por favor. Prazer, pessoal. Muito obrigado a todos. Tem o meu contato também. Vamos aumentar essa rede para a gente levar para as empresas, que foi com a provocação da minha professora da banca. Tchau, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau. Boa tarde. Tá abrindo? Sai daqui, né, Silvina? Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, Elizabeth. Um prazer.